Boa noite, estamos começando mais um True Talk com Alan Lutz aqui pela TV Flórida, nos Estados Unidos e pela Amazon. Gente, hoje a nossa convidada é muito especial. Ela é atriz, diretora, produtora e mentora de atores. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Andrea Vancini. Andrea Vancini, ela conta com uma carreira de mais de 40 anos. Ela tem no seu currículo, gente, mais de 34 novelas e minisséries. Andrea Vancini participou de muitos projetos nas maiores emissoras do país. Seus trabalhos mais recentes na TV brasileira, ela interpretou Zenaide em Amor Sem Igual em 2020. Sabe por quê, Antônio? Porque esse é o ciclo natural e maravilhoso da vida que Deus deu pra gente. Mas até esse dia chegar, vai demorar um bocadinho. E a gente fica aqui, sozinho, né? Sozinho. E eu não conto, homem. Claro que conta, Zenaide. Foi a minha vida. E também como Eloá na série Reis. Vamos dar uma conferida nos seus últimos trabalhos. Andrea Vancini, seja muito bem-vinda. Obrigada, Alan. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. E com vocês que Prazer estão é aí. todo nosso. Eu tenho alunos que moram nos Estados Unidos e fazem aula comigo online, né? Que hoje em dia a gente tem um online, então é muito legal. Maravilha, não, e eu acho que assim, como a gente fala, né, através da Amazon, que é streaming, Roku TV também, então a gente pega a nível mundo, mas diretamente para brasileiros, e também na Flórida, né, que tem uma concentração de brasileiros nos Estados Unidos nessa área que é gigantesca. E Sim. principalmente a galera da área artística, né, todos brasileiros da área artística conhecem Andrea Vancini. Então, com certeza, deve ter muitos alunos na área da Flórida ou Estados Unidos afora. Então, assim, Andrea, muito obrigado mais uma vez, tá, por estar aqui com a gente, contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho deste curso maravilhoso aí que todos os atores devem conhecer, né, quem ainda não conhece, e também falar um pouco da sua trajetória até aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. O que é Então, que vocês maravilha. querem saber? Vamos lá, vamos começar. André, conta pra gente como começou não, desde quando veio a Andrea Vancini no lado atriz. Nós sabemos, particularmente quem é da área artística, que é uma família, né, de diretores, é uma família já introduzida no meio artístico. Seu pai, me corrija se eu estiver errado, Sim. Meu pai você... até hoje é considerado um dos maiores nomes da Com televisão, certeza. maiores, não maior, assim, que os grandes atores antigos falam, né? Grande diretor de atores, premiadíssimo. Acho que foi o primeiro prêmio Emmy da televisão brasileira, a Globo. Ele ganhou com Morte e Vida Severina, primeiro Emmy da Globo. Então, prêmios internacionais em todos os produtos que ele fez. Quem é mais antigo sabe das primeiras versões de Gabriela, Selva de Pedra, Saramandaia, O Grito, foram tantas novelas, né? Então, é uma pessoa que é muito respeitada, foi um dos precursores, dos criadores, participou da criação da televisão brasileira. Acho que não só os mais antigos, quem é do meio artístico, os antigos, os mais novos, todos já ouviram falar. É uma novela de Walter Avancini, né? E você, seu irmão, né? Me corrija se eu estiver errado, Grande, tá? grande diretor, diretor-geral também, diretor de muitas novelas na Globo na Record, diretor das novelas de maior sucesso, né?
da Record, como Dez Mandamentos, Terra Prometida, Vidas Opostas, A Lei e o Crime, tantos produtos incríveis aí. E eu também seguindo nessa linha. Eu estou com 4 produtos infanto-juvenis na Amazon Prime também, como diretora, Legal. além de muitas peças teatrais. Só que eu tenho o meu lado de atriz que eles não têm, e de mentora que eles também não têm, né? Então, a gente vai seguindo nessa família aí, que trilha os caminhos da arte, do ofício, né? Que é muito bacana. Então, e a pergunta era essa, né? Quando surgiu o sonho, o desejo de ser atriz? Mas então a gente já explicou como surgiu, né? Veio de família. Começou com seu pai? Começou com meu pai, mas nunca foi um sonho meu. Eu não Ah, queria... é? É, não. Eu tenho hoje alunos que têm 4 anos de idade, porque eu dou aula para todas as idades, preparo atores profissionais, eu tenho turma só com profissionais que já estão trabalhando na televisão, tenho amigos que são alunos meus, mentorandos meus, adultos, adolescentes, e tenho alunos crianças com 4 anos de idade. Eu comecei tarde, eu comecei com 17. Foi assim, tipo, meu pai me chamou para fazer uma participação que entrava muda e saía calada. Em Moinhos de Vento, que foi um seriado da Globo, que tinha o Carlos Augusto Strasser e a René de Vilmon. Talvez vocês que são mais novos não lembrem desses nomes, grandes nomes da televisão brasileira. E eu fazia uma personagem que entrava quando a personagem do Strasser passava mal, porque ele tinha um aneurisma cerebral. E aí eu era a imagem da morte. Então, eu comecei na televisão assim, sendo a imagem da morte. E aí eu falei, interessante. E aí, depois dessa participação, que eu fui estudar, fiz vários cursos e peguei uma peça de teatro, mas assim, não foi assim, eu nasci, eu quero ser atriz. Não, eu queria ser veterinária ou arqueóloga. Nada a ver com isso, né? Até o Justus, quando eu fui no programa dele, ele falou assim: você nunca pensou em ganhar dinheiro, né? Porque veterinário, arqueólogo não ganha dinheiro, né? Então eu falei: eu tenho essa cabeça de, né, sonhadora, talvez, uma pessoa que pensa, queria ser cientista também, como Sabin. Então eu tinha quando eu era criança, tinha eram 3 coisas que eu queria fazer: ser veterinária ou ser arqueóloga ou ser uma cientista para descobrir uma vacina importante. Que legal. Mas na verdade você juntou tudo, porque querendo ou não, a parte de atriz, você acaba fazendo um pouco de tudo, né? Você já viveu essas experiências como arqueóloga ou como veterinária na É, TV ou ainda não? como veterinária, não, mas como professora, mas sim, a gente acaba fazendo de uma outra forma, né? A gente está falando do lado que a carreira não proporciona para o ser humano de verdade, né? Não como as histórias ou como as histórias que a televisão leva, que também transformam as pessoas, mas o meu lado como mentora de atores, eu sei que eu trabalho na formação do ser humano quando eu dou aula para crianças e adolescentes, né? Eu estou trabalhando na formação mesmo do caráter, da conduta, da forma de expressão, da autoconfiança, que depois eles vão se tornar aquilo que eles quiserem ser, além de serem bons atores. Exato. E a gente, como ator, como diz o Augusto Boal, ele dizia assim: se eu subir no palco e naquela noite eu conseguir transformar alguém, uma pessoa, eu estou feliz. Missão cumprida. Então, a missão do ator, eu concordo em número, gênero e grau com o Augusto Boal, eu acho que do artista, num todo, é tocar o outro e transformar em alguma coisa que ele precise ser transformado, que ele precise ouvir, mesmo que aquela semente seja plantada e aquilo só vai brotar daqui a alguns anos, sabe? Exatamente. Exatamente. E querendo ou não, o André, você é melhor que ninguém, né, para falar pra gente. Eu fiz teatro desde os meus 14 anos. Uhum. E eu, desde pequeno, sempre quis ir pro lado da atuação. Sempre. Então, desde muito novinho, eu já falei, putz, eu quero fazer TV, cinema, desde pequeno. Meus pais falavam assim, putz, mas a gente, né, minha mãe não, mas meu pai sim. Então, a gente mora no interior, como é que você vai fazer isso? É difícil, né? Então, tomara que ele mude essa cabeça e queira fazer outra coisa, porque aqui não tem como, né? Então, eu falei, bom, vamos conversar com a Andrea para ela explicar para quem nos assiste, porque assim, Andrea, tem muitas pessoas que querem seguir,
né? Só que tem pessoas que não sabem como funciona. Ah, eu quero ser artista, mas o quê? Porque tem pessoas que querem aparecer, que querem ser famosas. É diferente de você querer ser ator, querer ser Totalmente apresentador. diferente. Claro que é bom ser famoso, claro que é importante aparecer, porque através do nosso trabalho, se o nosso trabalho aparece, é reconhecido, é lembrado, é um sinal de que a gente está fazendo bem, mas é isso que você está falando. O processo de muito estudo e de muita perseverança, isso dito por todos nós, né? Que já estamos aí, eu tenho 40 anos de carreira esse ano, comemorando 40 anos. Então, é um caminho longo, e hoje, vocês que estão dessa geração, eu estou com 57, né? Já estou quase nos 60. Então, é, Ninguém diz. Ninguém diz. é essa câmera que está com blur aí, que está, né? Você falou 40 anos, eu falei, como assim 40 anos de carreira? Tem 34 novelas e minisséries, não é? Novelas e minisséries, e o tempo que eu estava fazendo um levantamento, saindo um pouco do roteiro, estava fazendo um levantamento nos 2 períodos que eu fiquei sem fazer a novela. Foi o primeiro período que eu produzi os meus filmes que estão na Amazon Prime, e o segundo período que eu produzi o meu curso que está na Hotmart. Olha que coisa bacana. É isso que você está falando, né? A gente tem um objetivo, porque eu não falo que são sonhos. Sonhos ficam um pouco Exato. distantes. É bom a gente sonhar, Metas, né? é fundamental, mas são as metas, são os objetivos. Então, voltando ao assunto aqui, teve algo muito bacana que vinha acontecendo já de um tempo, né? Por exemplo, self-tape é uma forma de testar o ator já há um bom tempo antes da pandemia. Eu já dava aula, até oficinas de self-tape, mas o formato online de aula ainda não tinha, mas para a gente não usava muito, porque era aquela, ator tem que ter contato. Bom, lá fora, há já muitos anos, o self-tape era muito utilizado, tanto que eu sempre dou um vídeo que eu achei na internet do teste, depois você acha para você, do teste dos meninos de Stranger Things, Eu vi. o elenco, eles em self-tape depois mandaram lá para o estúdio. Então, esse foi o primeira peneira, primeiro filtro para mostrar o trabalho deles. Quando a gente entrou, isso dito por todos os especialistas em todas as áreas, não é só na artística. Quando a gente entrou na pandemia, acelerou um processo da parte tecnológica, de comunicação, que a gente levaria 20 anos para acontecer, a gente já se fez em 2. Exato. Então, no momento em que eu estava em sala de aula, que parou, eu me lembro bem, dia 17 de março, explicando para vocês aí, para vocês verem que agora vocês têm um portal aberto, que não existia antes dessa forma. Isso aqui, né, que nós estamos fazendo era muito Exatamente. difícil, né? Era muito. Não, não tinha. Então, É. a gente teve que aprender a fazer isso muito rapidamente. Eu me lembro bem, dia 13 de março, eu cancelei a minha aula que eu dou lá aqui na Sintra, na agência do Rio. Eu tinha umas 5 turmas na Sintra e estava para começar 2 turmas na Cal. Vamos fazer WhatsApp. Aí, na primeira, eu comecei a pedir para os alunos mandarem os monólogos em WhatsApp. Eu avaliava em WhatsApp, mandava avaliação por áudio, às vezes em vídeo. Na segunda semana, eu já comecei a pesquisar Google Meet, Zoom, e vamos embora. Então, atores que não são do Rio de Janeiro, hoje, eu preparo muitos atores fazendo teste para a Globo, em chamada de vídeo, em tempo real, com o diretor. Eu pergunto para os meus alunos, não, eu fiz um teste para um filme americano, eu estava aqui e o diretor estava em Los Angeles, o produtor estava na China. Eu pergunto para as pessoas. Então, preparei alguns alunos meus, teve citando nomes assim para ficar mais palpável, Marjorie Queiroz, que é minha aluna, que acabou de fazer Reis, ela fazia a Mical menina. Ela deve ter uns 13 anos. Aí depois quem fez foi a Lina Mello, Mical, a Lina fez a minha filha na outra novela. E aí a Marjorie fez o teste com a Vivi Yundi, que é uma das diretoras do Detetives do Prédio Azul, e que dirigiu um filme chamado Meninas Não Choram. E o teste foi online, aqui, ó, chamada de vídeo em tempo real. Porque uma coisa primeiro filtrar, está acontecendo direto. Agora a gente está voltando ao presencial, então, assim, por que eu vou fazer você se deslocar lá de longe para você vir fazer um teste presencial? Acontece, o SBT fez isso. Eles filtraram primeiro, self-tape, manda self-tape, e agora vai para o estúdio em São Paulo.
mas depende né, do orçamento da produção. Você falou assim, como, né, as pessoas ficam perdidas? Sim. Primeira coisa, vamos pelo raciocínio lógico. Hoje, se eu quiser fazer um curso na New York Film Academy, eu consigo me inscrever. Então, qual é a minha indicação? Procurem bons profissionais para fazer as aulas. Procurem profissionais que estejam atuantes no mercado de trabalho. Procurem profissionais. Eu vou fazer um curso de vídeo com uma pessoa que nunca fez novela ou fez uma participação. Você vai fazer um curso de vídeo com um diretor que está dirigindo uma novela, ou que dirigiu várias novelas, ou com atores que já fizeram várias novelas. Sabe a Porque linguagem atual e a linguagem do mercado no modo geral, né? Exatamente. Então, procurem bons profissionais, pesquisem. Como eu vou saber? Hoje você tem um Instagram que você consegue ver, e você tem que ter também inteligência, porque tem umas pessoas que dizem que são e não são muito bem isso que elas dizem. Então, você tem que olhar, ver assim, pô, a pessoa está dizendo que ela é, né? Isso, vai procurar para ver quais são os trabalhos que Vai ela está fazendo pesquisar. como aquele profissional. Exato. E aí, vocês pegam o material que vocês estão fazendo, vocês estão preparados, estão na linguagem de audiovisual, de TV e cinema, porque, para quem não sabe, é muito diferente teatro e TV e cinema. Exato. Completamente diferentes. Eu também tenho esse problema, que as pessoas, meu Deus, eu já faço teatro há 10 anos, eu dou aula de teatro, nunca me chamam para nada, vou desistir. Falei, não desista, você está fazendo teste para televisão e cinema com a linguagem errada, né? Então, essa questão de estar se preparando é muito importante. Eu vejo muita gente esperando acontecer sem estar preparado. Aí, a hora que a oportunidade chega, e às vezes ela só chega, quando a pessoa está despreparada, ela só aparece uma vez. Exato. E assim, Andréia, é que nem. Agora eu vou fazer duas perguntas para você em uma única. Vou entrar em uma agência. Eu acho que é a dúvida de todos os atores que já são atores ou que estão começando. Andréia, estou começando, vou entrar por uma agência, a agência pede exclusividade. O que eu faço? Porque nós sabemos, Andréia, hoje, que o trabalho na área de atuação é muito difícil. Não é fácil, não tem trabalho disponível para todos os atores e a todo momento, né? Sim. Então, o que você diz para isso? Por exemplo, eu vou entrar numa Cintra, numa Fivecast, não tem problema falar nomes, numa PGM, seja no qual agência for. Mas a agência X está pedindo exclusividade. O que Olha, você sugere? eu vou dizer, vou falar pela minha experiência. Quando eu abri a minha escola, há 30 anos, e eu abri a minha escola porque meu pai começou a me pedir para fazer preparação de alguns atores para ele na época da Manchete. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a dar aulas particulares. E aí, quando meu pai foi para a Globo dirigir o Cravo e a Rosa, ele me pediu para fazer, e eu estou até fazendo essa pesquisa, porque se eu não fui a primeira, eu fui uma das primeiras preparadoras de interpretação da Globo. Lá atrás, porque eu fiz a preparação do elenco infantil do Cravo e a Rosa, meu pai me chamou e eu fazia a novela lá, então não tinha preparadora. Eu não me lembro de ter preparadora. Eu estou ainda nessa pesquisa aqui interna para saber números certinhos para poder depois passar essa informação. Mas o que acontece? Desde lá de trás, existem agências que estão chegando agora, muito, bem pequenininhas, mas um agente aqui, era muito raro. Tanto que quando eu fui negociar o meu contrato, numa das últimas novelas que eu fiz na Globo, que foi, acho que foi Alma Gêmea, uma dessas novelas, ou foi A Patrulha, eu não lembro, com um grande produtor lá, falou, que bom você estar aqui, porque agora tem essa moda dos atores novos terem agente, né, essa coisa americana. Naquela época não existia. A gente sentava na mesa junto com o produtor executivo, o cara que mandava no dinheiro, e a gente que acertava o nosso contrato. Isso e que bom que agora mudou dessa Recente. forma, porque é ruim a gente falar, né, de dinheiro, não funciona dessa forma, não funciona bem assim, porque o agente ele sabe quanto está se pagando para cada ator, ele tem uma noção do mercado muito melhor do que a gente. Ele briga Então, pela gente, né? Vamos dizer assim. ele briga pelos bons agentes e as boas agências, elas sabem, né, o que está sendo usual, pode não ser justo, mas é importante, assim, é isso, você quer?
cachê é baixo, mas é isso que estão pagando, você quer? Você está entendendo? Não estou pagando um cachê baixo para mim. E cabe a você dizer se você quer receber esse cachê baixo para poder investir na sua carreira ou não quero esse cachê. Hoje, tanto com agentes quanto agências, eles cobram uma porcentagem sobre o trabalho que você faz, sobre os trabalhos que você recebe. Vai depender muito, vai variar muito, vai de 20% a 50% pelo que eu soube. Então, o que eu vejo, o que eu vi ao longo, isso é importante ser dito, ao longo desses anos todos como mentora de atores, que são 30, é que agência e agente é algo, se você achar um bom, que tem vários, né, bons profissionais, claro, tem muitos, mas é uma coisa muito particular e muito individual. Então, eu vou dizer a impressão que eu tenho aqui. Primeiro, eu sempre falo isso para os meus alunos, por mais que seja a melhor agência do mundo, primeiro, você tem que estar preparado, você tem que se preparar. Porque o ator, às vezes ele acha que vai entrar num bom agente ou numa boa agência, mesmo ele estando muito preparado, já é difícil. Ele não estando preparado, pior ainda, vai ser muito complicado. Esteja com seu material atualizado, mesmo eu como atriz que sou de 40 anos de profissão, eu tenho que estar com o meu material atualizado. Eu tenho que ter o meu rolo é o Demon Reel, né, que a gente chama, tanto faz rolo ou Demon Reel, que é o material que um ator que já trabalhou tem, dos trabalhos que ele fez, como se fosse um pupurri, um teaser com os melhores trabalhos. Trailer, né, das melhores. Para mostrar o que você já fez e o que você acabou de fazer mais recente também. Tem que estar com isso em mãos, tem que estar com uma foto atualizada, porque o produtor vai te ligar. André, você tem uma cena... Já aconteceu comigo. André, você tem algum material? Porque eu fui ver no teu elenco digital, você não está com material atualizado. Aconteceu comigo recentemente. Aí a sorte é que eu tinha acabado de postar algumas cenas minhas de novelas que eu tinha acabado de fazer, eu acabei de fazer Reis. Então, eu mandei uma cena de Amor Sem Igual, que são novelas recentes. Amor Sem Igual é de 2 anos. E Reis, acabei de fazer. Eu fiz Amor Sem Igual, Gênesis e Reis. Eu estou emendando uma novela na outra. E não é por isso que eu não tenho que mandar meu material. E aí eu tinha postado no Instagram as cenas, aí eu mandei o link do Instagram. Então, essa logística de como ser visto e aonde ser visto e como manter o seu material trabalha junto, em parceria com a agência. Porque aí o que acontece? O que eu tenho visto? Eu fiz uma live ontem falando sobre isso, fiz uma postagem sobre quais são as grandes... tem sites de atores e tem plataformas de cadastro de atores. Tipo, o Elenco Digital é uma grande plataforma onde vários diretores de elenco se cadastram e onde não sei quantos mil atores estão cadastrados. Como é que acontece o cadastro? Eu vou escalar meu filme da Netflix. Eu vou entrar lá, vou clicar. Eu quero atores com 30 anos, de olhos verdes ou azuis, que tenham cabelos escuros, liso. Vai aparecer o teu perfil ali, a tua foto vai aparecer e o material que você tem como ator. E mais não sei quantos mil do Brasil todo. Então, se o teu material não está lá, porque normalmente eles primeiro vão no elenco digital. Estou dizendo porque foi me falado também por essa pessoa que me ligou pedindo material, falando assim, teu material não está, estavam escalando uma novela. É verdade, o elenco digital é muito Então, famoso. Né? Tem que estar lá. É a primeira plataforma que tem que estar, que é a plataforma onde todos os atores estão cadastrados. Além E tem disso, um aplicativo, né? Tem o site e o aplicativo, né? o aplicativo eu não conheço, porque eu entro pelo meu Sim. computador. Eu entrei lá no site, demora um E dia você baixa no celular. para cadastrar. Pois é, bom saber. Tá vendo? Mais uma dica. Baixa lá. Eu não sabia. Então, assim, tem o cadastro da Globo que voltou a abrir agora, tem 2 meses. Então, entra Já me lá, não é cadastrei. fácil de cadastrar. Pois é, que tá até a própria Priscila Lobo falou, avisa para os teus alunos que o cadastro está instável, porque é novo, então a gente está voltando. Abre e fecha, abre e fecha. Demora, então, mas faz parte, que bom que está aberto. Fazia anos que não estava aberto. Fechou de novo. Fechou de novo? Fechou de novo. Ele abre e fecha. Você tem que ficar assim. No da Globo, eu estou antenado. No da Globo, você faz assim. Eles abrem, por exemplo, por horas. Aí, se você não pegar essas horas,
no dia seguinte eles fecham. Aí daqui 2, 3 dias eles fazem isso. Eu fiz o meu cadastro numa dessa, de tarde. Saber, ó, Então é você bom tem que pra ficar saber. todos os dias. Então, tô dando dica para todo mundo que está aí de casa. E é isso. Na Globo eles fazem isso, tá? Então Pois é. eles abrem lá. Gente, é método, né? Porque Globo, você imagina, né, André? Todo mundo quer estar, né? Gente, aí o que acontece? Por que eles devem estar fazendo isso? Porque deve estar muito congestionado e acaba prejudicando o funcionamento do próprio site. Exato, Então, é uma exato. forma deles Derruba. terem. É, Exatamente. É, né, estratégia para não derrubar o site e não sair do ar. Aí eles exato. controlam dessa forma. É ótimo saber, porque eu não estava sabendo disso. A dica que eu ia dar é que tem, por exemplo, eu estava tentando entrar pelo meu Chrome, mas parece que pelo Chrome é mais complicado, você tem que entrar pelo Edge, porque aí com o Edge você consegue entrar melhor. Então, troca de navegador. Eu não entendo muito de internet, mas troca de navegador, porque várias pessoas falam, com o Chrome tá aí, tentei no Edge, consegui melhor. Ou entrei no Fox também, que é outro navegador, consegui melhor. São estratégias que a gente vai conseguindo, mas é fundamental. Então, estou falando, por exemplo, Elenco na Rede, que é a da Cibele Santa Cruz, que é o site dela como diretora de elenco, e aí a Cibele é que escala para quase todos os Netflix, Amazon, essas coisas todas. Faz muita coisa, uma mega produtora. Eu conheço ela já, não sou amiga íntima dela, mas desde a época que eu tinha minha escola, lá em 90 e pouco, a gente se falava, tipo, tem gente aí e tal, ia, né, mandava meu material dos meus alunos, mesmo não sendo agência, nunca fui e não pretendo ser, nem agente, nem agência, que fique Que bem claro. pena. Já Não, fiquei triste. não, 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 são dois trabalhos muito difíceis É difícil, que é exigem difícil. muita dedicação. Tem Então, que ter cabeça também, né, André? eu prefiro trabalhar preparando, porque não adianta você ter agente e não estar preparado, aquilo que eu estava falando. Não Exato. adianta você não ter agência e não estar preparado. Então, e não adianta também você estar preparado e não ter contatos. Então, são duas funções muito, muito difíceis e que elas trabalham em parceria. É simples. Entra na agência, assim, quem é que está trabalhando do casting de vocês? Não importa se é novela, filme, comercial, mas tem gente trabalhando? Tem bastante gente? Boa, boa, Isso é boa uma forma dica. simples de olhar. Porque aqui, tudo bem, às vezes assim, tem umas agências que você vê que tem uma pessoa que pegou e eles divulgam em cima disso. Não, mas uma agência que tem muita gente tem que ter muitas pessoas trabalhando. Sim. Ou tem que ter bastante. Porque Tá, eles têm. então a sua concepção então seria isso. Seja exclusividade ou seja algumas agências, pegarem boas agências. O, Isso. o porquê que eu estou te falando? Porque hoje tem bastante agência de nome, realmente de reconhecimento, né? Eu estou envolvido no mercado, que não estou te falando, sou apresentador e sou ator. Então a gente fica por dentro, igual você, é diretora e é atriz. Então e preparadora de elenco. Então a gente fica ali, né? Olhando para todos os lados. Mas nessa parte, André, de agência, então, assim, eu fiquei com o pé atrás, porque foi como nós estamos falando, os atores e atrizes, ou quem quer ser ator e atriz que está nos assistindo, tem que ter a ciência, ou muitos já têm, que é muito difícil conseguir trabalho de atuação no mercado. Não é uma coisa fácil, não é como um trabalho, você ser um empresário ou você ser um CLT que você tem mensalmente aquele valor. Então, os ganhos do ator, da atriz, são diferenciados. Para muitos são valores altos, para muitos são valores baixos, depende do período de contrato, depende do projeto, depende de tudo. Mas não é disso que nós vamos falar agora. Tá? O que eu quero falar com a Andrea é sobre agência, é sobre os métodos básicos para atuação, para chegar no curso dela. Então, ou seja, André, então assim, no meu ponto de vista, se já é difícil você ter trabalho na área da atuação, a minha pergunta para você agora, você não acha que é meio que complicado você ter uma exclusividade com apenas uma agência? Olha, o que eu tenho visto, eu vou falar porque eu não sou agência, não sou Sim, agente. O meu agente, ele me pede exclusividade. Por que que ele vai trabalhar comigo e aí ele me coloca na novela? Isso acontece direto. Aí, se eu estou em outro lugar, o outro lugar vai dizer, mas eu também quero o dinheiro, vai ter que dividir comigo. Aí fica uma briga. Isso é muito sim, comum. Então, os grandes, eles
querem exclusividade para poder trabalhar com você, sabendo que você é deles e que não vai haver problema nenhum. Eu tenho ouvido muitos diretores de elenco falarem também a mesma coisa. É complicado, tenho ouvido mesmo. É complicado, o ator tem várias agências, que aí eu entro em contato com uma agência e aí peço atores assim. Aí eu vou na outra agência, peço atores assim. Aí esse ator vem de várias agências diferentes, de quem ele é? E aí eu vou ter que resolver esse pepino? É isso que eu ouço. E aí, se você está numa grande agência, que você tem alcance, maravilha. Tá, então, resumidamente, seria tipo isso. Não há necessidade de estar em 50 agências, se tiver em uma agência boa, já está num lugar que eu acho que precisa ser visto. Vamos dizer que seria isso a Sim. sua, a Só que sua vocês posição. trabalham juntos. Então, vocês estão numa... E mesmo assim, pode ser que não aconteça nada. Mas então agora eu quero falar, não menos importante, claro, com certeza, uma das principais pautas aqui do curso, que é o Salto do Ator, que é um curso que tem nome, é um curso que tem famosos que fizeram, né? Você vai me corrigir, André, eu posso estar errado, você vai me corrigir. Pode falar. Olha, a minha metodologia de trabalho, Hum. eu venho desenvolvendo nos 30 anos que eu sou mentora. Eu sou atriz há 40 e há 30 eu dou aula. Então, surgiu o método André Avancini, foi criado em cima de como funciona construção de personagem para qualquer personagem em qualquer lugar do mundo, mas também trazendo como funciona o set brasileiro. Porque no set brasileiro, que eu não tenho, eu guardei, a gente recebe isso aqui de texto por semana para ler. Isso aqui é o bloco da semana, de capítulos. Você tem que ler isso, são 2, 3 livros. E se você tem uma personagem boa, você tem que decorar isso por semana. Então, eu vejo muitos atores, por exemplo, chegando para mim, não gosto de decorar texto, que eu gosto de dar uma lida e fazer. Não existe isso é mentira. Não existe. No set brasileiro, a não ser que você pegue uma novela, um trabalho que, assim, tipo a Tata Werneck, improvisa, mas tira isso, não existe. Diretores Novela não de gostam, época, né? Tem não que seguir a gosta porque pauta. você não gosta porque você não rende. Você tem 30 cenas por dia. Imagina Existe, existe uma minutagem no deixar livre capítulo. 30 cenas. Não tem como. Não tem É. como você muda a história, você sai da história, você muda tudo. Então, existe, é tudo organizado, eles pagam uma fortuna para os autores para eles escreverem a novela. Então, tem todo um respeito que o ator tem que ter, como diz o Valcir, o ator chega lá e acha que vai mudar tudo, tem que ter respeito pelo meu trabalho. O trabalho dele é criar em cima daquilo que eu faço, não mudar aquilo que eu faço. E você Então, passa isso no curso. tudo isso eu passo desde que você é chamado para fazer um teste, como estudar o texto, como trabalhar a personagem, criar essa personagem, o DNA da personagem, ou seja, quem essa personagem é como essência, entender quais são os caminhos emocionais dessa personagem, porque ela é um ser humano, não é uma personagem. A gente não pode ver uma personagem, a gente não pode ver um ator em cena, a gente tem que ver um ser humano, e a gente tem que acreditar que aquilo é um fragmento do momento da vida daquela pessoa. Senão a gente não acredita. Então, como você criar isso? Como você criar isso numa cena avulsa de um teste? E ser potente, e entender tudo que o autor colocou ali no papel, que ele quer daquela personagem, para você entregar aquilo, para você pegar aquela personagem. Porque se você não entregar, bom, esse ator não entendeu, ele não está maduro, ele tem pouco entendimento, não é bem isso que eu queria. Então, eu vou trazer o básico do meu curso é exatamente o trabalho com o ator, de criação de personagem, de entendimento, não só, minha personagem é um advogado, não. Quem é esse ser humano? Quais são É a os traumas fundo, que ele vai mais tem? a fundo, né? Muito mais Aham. a fundo, porque eu preciso que essa personagem esteja no olhar. Televisão trabalha com close, você não tem como mentir para a câmera. Então, o salto do ator traz toda a minha metodologia, traz todo o método André Avancini, de 40 anos de experiência, que na verdade são muito mais porque eu nasci nesse meio, então eu tenho todo um backstage Literalmente, né? aí, exatamente, background, desde pequenininha, de visitar estúdio, de ouvir as conversas, as festas na minha casa, com os diretores, os atores. A minha vida foi toda imersa nas festas que a gente ia na casa da Janete Claire. Eu não estava na casa, porque a gente era pequena, a gente gostava de ficar na piscina com os cachorros. E aí rolando a festa do Astro, de Pai Herói,
Essa é a minha vida. O Salto do Ator, quem quiser saber do Salto do Ator, entender um pouco mais o que é um curso tipo Masterclass americano. Me inspirei totalmente, tá? Porque eu acho que é uma forma de eu ter acesso a conhecimento que eu jamais teria. Masterclass você faz aula com a Beyoncé, né? Vai estar aqui nas redes, vai estar as suas redes sociais aqui, vai estar aqui embaixo, a Ótimo. galera pode entrar para poder estar Gente, acessando. E outra coisa, é diferente, André, quando a gente vai fazer um curso com um professor que a gente não conhece, não menosprezando, não estou dizendo que a pessoa não seja boa, enfim, não é isso, mas a gente fazer um curso, adquirir aquele curso com uma pessoa que a gente sabe quem é, que a gente sabe o trabalho, todos os trabalhos, a gente está vendo ali em tempo real, está vivendo, você está vivendo ali, está atuando, está dirigindo, está produzindo, está ensinando. Então é diferente. Então isso é muito enriquecedor, porque você tem informações que um professor que não está atuando, não está dirigindo, não tem ali naquele momento. Pode ter sim, mas não a fundo como você que está ali no meio, sim, tem né? esse diferencial, né? Isso em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Então, André, eu quero agradecer. Eu que te agradeço. Imagina, eu quero agradecer por você estar aqui com a gente, tá? Foi uma das entrevistas mais longas, a gente vai repetir, porque tem coisa ainda para ser falada. Então, hoje eu quis fazer essa entrevista com você, que é uma pessoa renomadíssima no meio. Então, Andréia, muito obrigado por estar com a gente aqui, por ter cedido o seu tempo para a gente, para estar falando um pouco de tudo, tá abrindo os olhos dos novos atores e atrizes. Eu que te agradeço, Alan. Falta de caráter. É isso, meu filho. Roubar, matar, maltratar o outro. Acontece tantas vezes que parece que faz parte do nosso dia a dia. A gente assiste os jornais, vê tanta coisa ruim, tanta coisa errada. Parece que o mundo é assim, ninguém mais se choca como devia. O errado perde o peso, perde a gravidade que tem. Mas a gente devia ver